Então, queridos, eu quero estar ministrando para você já pode ir abrindo a tua Bíblia, lá em Juízes capítulo 20, e eu quero estar ministrando aqui como deve ser o povo de Deus. Quais são as características de um povo que diz ser de Deus? Como esse povo tem que ser? É sobre isso aí que eu quero estar ministrando para o teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Juízes, no capítulo 20, versículo 1 e 2, diz assim, Juízes, capítulo 20, versículo de número 1 e 2, está escrito assim: Saíram todos os filhos de Israel, a congregação, e se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Olha bem para você ver aqui dentro dessa introdução. A primeira coisa que eu percebo aqui não é a unidade, mas a unicidade. Ou seja, várias partes que se unem para se tornar uma. Uma unidade a gente podia dizer que é um saco de batata. A unicidade, o purê de batata. E aí, disso aqui é o que o texto está tratando, é isso que Deus tem e quer para o seu povo. O Salmo 133 diz que, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E esse contexto hebraico do Salmo, ele vai além, ele diz, olha quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam assentados, juntos. Porque um judeu não senta à mesa com o outro se não comungar da mesma fé, não crer nos mesmos ideais. Já era. Então o que eu quero que você perceba aqui é que assim como Jesus e o Pai são um, ele também quer do seu povo, da sua igreja, essa unidade, esse mesmo vínculo, essa mesma conceito que ele tem, é o que ele quer para mim e para você. Sermos um, no mesmo parecer, no mesmo falar, no mesmo procedimento. Nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos buscar por isso, pela unidade. Então, quando Paulo escreve em 1 Coríntios, lá no capítulo 5, ele vai repreender duramente aquela igreja que fazia vistas grossas concernente ao pecado de um determinado rapaz que mantinha um relacionamento com a madrasta. Então a igreja, isso não é problema meu, não é da minha conta. Se nós somos um corpo, querido, se eu machuco o dedinho do pé, o corpo inteiro sente. Então, a dor de um é a dor de todos. E muitas pessoas não têm entendido isso. Quando nós lemos aqui em Juízes capítulo 20, no versículo 1, e saíram todos os filhos de Israel à congregação e se ajuntaram perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem. O que tem arrebentado com a igreja de Deus nesses últimos dias é a falta da unidade. É a falta de realmente sermos um, assim como ele o é. É aí que está a questão. Falta na nossa igreja hoje, quando falo nossa, excluo dessa palavra a questão denominacional. Aqueles que professam Jesus como Salvador, o que tem faltado é esse princípio de unidade, de unicidade, de várias partes que se unem para se tornar uma. Como o mundo seria melhor se o povo de Deus fosse de fato unido, se fosse de fato como Deus quis desde o princípio, se nós assim o fôssemos. O Brasil hoje podemos dizer que somos mais de 40 milhões de evangélicos e o Brasil tem se tornado pior. Onde é que está o erro? Onde está a falha? Não deveria melhorar, já que o Brasil é considerado um país cristão? Então não deveria haver menos roubo, menos corrupção? Sim ou não? Então o que nós percebemos é o oposto disso. Mas o que me chama a atenção também, dentro dessa ministração de hoje, é um outro texto que também se encontra aqui no livro de Crônicas,
1 Crônicas, capítulo 29. Se você puder ir lá comigo aí, você vai acompanhar essa leitura, eu acho ela fantástica. 1 Crônicas 29, versículo 3, 6, 9 e 17. Olha bem para você ver o que um povo unido faz. Quando um povo tem o mesmo ideal, o mesmo objetivo, olha como que funciona. 1 Crônicas 29, 3, 6, 9, 17 diz assim: ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro, a prata, particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Versículo 6. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100, até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Voluntariamente. Versículo 9. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Versículo 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntárias. Olha o que eu percebo no texto. Voluntariedade. O povo de Deus tem que ser unido, mas o povo de Deus também precisa ser voluntário. Voluntário. A pior coisa é quando nós temos que implorar para os cristãos, os ditos cristãos, fazer alguma coisa para Deus, ou na obra de Deus, ou na casa de Deus. Meus irmãos, o que nós temos percebido ultimamente, e infelizmente, é tudo na base da obrigação. Eu tenho que fazer, né? Porque se eu não fizer, o fulano reclama, se eu não fizer, o chefe vai reclamar, se eu não fizer, o pastor cobra, se eu não fizer, o líder aqui do departamento vai chamar a minha atenção, se eu não fizer, como é que fica, né? Então tem que fazer, né? Eu vou fazer o quê? Tem que fazer. Eu não tenho escolha, não estou tendo jeito, não tem solução, então vamos embora fazer. Tem que fazer. Aqui eu estou vendo que o povo fez, ofertou, contribuiu voluntariamente. Eu quero dizer para você o seguinte: você aceitaria algo de alguém que você sabe que essa pessoa está fazendo por obrigação? Qual seria o seu sentimento depois de você receber algo, alguém lhe dissesse assim: fulano deu isso aí na marra, nós tivemos que botar ele na parede, porque senão ele não liberava isso para você. Você aceitaria? Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa com Deus? Estamos fazendo por obrigação? Estamos adorando por obrigação? Contribuindo por obrigação? Indo ao culto por obrigação? E não porque o nosso coração nos move para isso? Meu irmão, nós precisamos olhar e observar o quão nosso Deus é maravilhoso. E o povo dele deveria ser voluntário. O que nós fazemos para Deus deveríamos fazer voluntariamente e não por obrigação, não por oposição. Então, em primeiro lugar, o povo de Deus tem que ser unido. Nós temos que ter o mesmo parecer. Paulo falando isso aqui, olha, 1 Coríntios, vamos lá comigo para você ver. 1 Coríntios, se não me trair aqui a memória, está lá no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Um povo que não é unido, querido, não é voluntário, não contribui, dá choque, dá problema. Isso é fato. Isso está descrito aqui, ó. É o que nós percebemos aqui no texto de
de Juízes capítulo 20, quando o povo fez voluntariamente, se apresentaram perante o Senhor como se fora um só homem, um povo unido. Aqui o que nós vimos em Crônicas é que o povo tinha alegria, prazer em fazer. Meu irmão, se eu não aceitaria nada que alguém me faça por obrigação, imagina Deus. Meu irmão, quando isso aconteceu, lá em Malaquias, no capítulo 2, Deus silenciou por 400 anos. Quando o povo voltou do cativeiro, sabe o que o povo falou para Deus? Nossa, agora é holocausto todo dia, é culto todo dia. Mas que canseira! Que canseira esse negócio. É todo dia é culto, é todo dia esse negócio, é todo dia pregação, é todo dia isso. E a expressão que o povo usou lá foi essa, mas que canseira. Tô cansado desse trem. Todo dia tem que fazer sacrifício, todo dia tem que arrumar o altar, todo dia tem que estar ali. Tô cansado disso, isso aí já para mim deu. Deus silenciou por 400 anos. Hoje, nas nossas Bíblias, não tem mais, não sei se por economia, mas entre Malaquias e Mateus, sempre nas Bíblias mais antigas, as 4 páginas ali eram em branco, representando o silêncio de Deus. Mas por que se deu o silêncio de Deus? Por causa da reclamação do povo. Quando disseram, estou cansado desse negócio. Já está enjoado isso. Então, se o que você faz para Deus não é por amor, não faça. Se o que você faz para alguém, você vai fazer por obrigação, não faça. Poderá cumprir o propósito, mas não vai ter valor. Você percebe isso? Então, em primeiro lugar, o povo tem que ser unido. O Paulo, quando ele falou isso aqui, olha, irmãos, rogo-vos que tenham o mesmo parecer, que vocês pensem a mesma coisa, que falem a mesma coisa, vocês sejam unidos. Porque se não houver unidade, não vai ter coerência. O povo não vai ser coeso no que diz respeito à unidade, não. Vai ser cada um puxando para um lado. Vai ser igualzinho quando lá em, se não me trair aqui a memória, Números, Levítico, mas é muito interessante essa passagem. Eu quero compartilhar aqui com você, para você ver como é que o povo é. O povo é um negócio muito legal. Isso mesmo. É o capítulo 16 e o capítulo 17 de Levítico. O povo começa a murmurar, a contender com Moisés, porque botou Arão para ser o sacerdote e tal. E começou o burburinho entre o povo. Aí Deus vai falar assim, Moisés vai falar, depois da confusão toda, que o povo questionou a autoridade de Moisés, Moisés falou, olha, se eu não for homem de Deus, se eu não for, vocês não vão morrer de uma forma assim, extraordinária. Vocês não vão morrer de uma forma assim inusitada. Vamos pegar essa palavra aqui, inusitada. Vocês não vão morrer. Se eu não for homem de Deus, vocês vão morrer de velhice, vocês vão morrer como qualquer um outro homem pode vir a morrer, por uma causa natural ou por uma enfermidade que todo mundo sabe por aí. Agora, se eu for homem de Deus, essa terra vai abrir e vai engolir vocês. A terra abriu e engoliu a galera. Corá, Dotã, Abirão, família, galera, todo mundo. E os outros foram fulminados. Deus mandou fogo. No outro dia, o que o povo tinha que falar? Meu Deus, tem misericórdia. Não, foram peitar Moisés e Arão, falando, vocês armaram, vocês fizeram alguma coisa para matar eles e tal. Você percebe que o povo não aprende? Deus fala, Deus está lá ministrando, Deus está lá falando, mas o povo não aprende.
Não aprende. É cada um falando uma coisa, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, eu sou de fulano, eu sou de Bertrano. Aí Paulo vai dizer, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Somos todos servos do Senhor. Somos todos servos do Senhor. Então, meu irmão, está na hora de nós acordarmos e unir a nossa força. O próprio Jesus declarou, uma casa dividida não vai subsistir. Uma casa dividida já perdeu, uma casa dividida já era. E o diabo sabe disso. Então vamos nos unir como igreja, como povo de Deus. Amém? E vamos ser voluntários. Não vamos esperar ninguém pedir, não vamos esperar que ninguém venha a nos colocar contra a parede, nos constrangir a ter que fazer alguma coisa. Vamos nos disponibilizar. Gente, é para Deus que nós estamos fazendo. É para Deus. Então o povo de Deus tem que ser unido, mas tem que ser voluntário. E é só isso que o povo de Deus tem que ser? Não. Você quer ver? Terceiro lugar, aqui em Juízes 20, versículo 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não errava. Que habilidade, hein? Então eu aprendo aqui o quê? Que o povo de Deus tem que ser o quê? Habilidoso. O povo de Deus tem que ser unido, tem que estar junto. Unicidade. O povo de Deus tem que ser o quê? Voluntário. E agora, em terceiro lugar, o cara, para acertar um fio de cabelo com um estilingue, vamos dizer assim, o cara tem que ter uma habilidade, sim ou não? Claro que sim. Então o que eu estou aprendendo aqui? Em terceiro lugar, o povo de Deus tem que ser habilidoso. E a minha pergunta para você que está acompanhando essa live aí do outro lado é: você tem usado as suas habilidades a serviço do reino? Você tem usado as suas habilidades para o Senhor Jesus? Você tem colocado todos os seus talentos à disposição da casa do nosso Deus? Eu quero sintetizar por uma questão de ganhar tempo. Lá em Mateus, tem uma parábola extraordinária. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Ele vai falar sobre a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. E disse, negociai até que eu volte. Tempos depois ele volta. E ele diz então ao que tinha 5 talentos. E aí, como foi? Senhor, me deste 5, eis aqui 10. Granjeei, trabalhei, toma 10 aqui. Servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Próximo. E aí, Senhor, tu me deste 2, tem aqui 4. Servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito. Olha onde que essa parábola vai chegar, para você entender preceitos importantíssimos para os nossos dias. Agora vem o outro que tinha 1, ganhou 1. Aí você pensa, mas 1 é pouco, né? 1 ano, querido, de trabalho é pouco? 1 ano ele recebeu. Imagina que você recebeu o seu salário de 1 ano todo em um dia. Aí vamos analisar. Olha, Senhor, então, né, a crise está aí, o negócio está feio, o negócio está mole não, tem muito ladrão aqui na região, o negócio estava complicado, mas o que eu fiz? Eu cavei, enterrei, marquei o lugar, tá aqui, ó, de volta igualzinho o Senhor me deu, porque eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, eu sei que o Senhor é severo, então tá aqui do jeitinho que o Senhor me deu. Servo mau e negligente. Se você sabe que eu colho onde não plantei, e que eu sou rigoroso, que eu sou criterioso com as minhas coisas, não cabia a você entregar o meu dinheiro aos banqueiros para negociar, para render juros, e assim quando eu voltasse, o meu dinheiro não tivesse rendido?
pega esse servo, agora aqui começa a lição, inútil, tira o talento que está com ele e põe na mão de quem? De quem tinha 2 e foi para 4, ou de quem tinha 5 e foi para 10? Olha lá no texto de Mateus 25, a partir do 14, tira desse inútil e coloca na mão de quem tinha 5 e foi para 10. Por que não na mão de quem tinha 2 e foi para 4? Não há um certo empate técnico ali? Sim ou não? Eu quero dizer para você que não. Jesus não premia mediano. Ele só premia o melhor. Quem tinha 2 podia ter feito 5, 6, 7. Porque a nível de responsabilidade, quem tinha 5 tem mais responsabilidades, mais preocupações do que quem tem só 2. Sim ou não? Então o que Jesus está me ensinando? Se você é pai, se você é mãe aí do outro lado, está me ouvindo agora. Se você tem 2 filhos e diz para um, se passar de ano, uma bicicleta para cada. Aí no final do ano, um diz, tomei bomba. O outro diz, passei. Aí os pais se reúnem para destruir os meninos, fazendo, sabe o que é isso aqui, ó? Olha, vamos comprar uma bicicleta, vamos dar para os 2, né? Porque, afinal de contas, nossos filhos, eles merecem, eles são bons, eles são legais. Mas qual foi a sua palavra? Sabe o que você vai estar fazendo com essa atitude? Você vai desmotivar o que estudou, o que batalhou, o que lutou para conquistar o prêmio, e você vai dizer para o outro que menosprezou, para o outro que não levou em conta, para o outro que ficou de qualquer jeito, a seguinte informação: eu posso fazer o que eu quiser, viver como eu quiser, não fazer nada, que no final das contas eu ganho igual. E para quem estudou, você vai dizer para ele qual a mensagem: não importa o quanto você estude, você sempre vai ganhar isso. Igualzinho teu irmão que não faz nada. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com, você sabe com o quê? Meritocracia. Deus trabalha honrando pessoas. E é aqui que nós vemos isso daqui. Ele honrou quem tinha 5 e foi para 10. Mandou tirar de quem tinha 1 e pôr na mão dele. Porque a nível de responsabilidade é diferente. Esse usou as suas habilidades, os dons que Deus lhe deu e empregou, rendeu, multiplicou. Meu irmão, nós precisamos pegar os recursos que Deus coloca em nossas mãos e produzir. Tudo aquilo que te vier às mãos para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura onde vais não haverá obras. Então a hora de fazer agora, a hora de fazer a diferença é hoje, a hora de conquistar o mundo é agora, porque depois, meu irmão, já era. E o que eu aprendo aqui é que esse grupo de pessoas que conseguiu acertar um fio de cabelo, puseram a sua habilidade a serviço do reino. E eu pergunto para você, você tem colocado as suas habilidades para o serviço do reino? O que você sabe fazer e fazer bem, que você pode apresentar para Deus, honrar o Senhor através do que você faz? Então o que nós percebemos aqui? O povo de Deus, quando é unido, ninguém segura. Se você vê um depoimento que o próprio Deus é quem vai dar, está lá em Gênesis capítulo 11, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha bem, capítulo 11 de Gênesis. Eles disseram sobre a Torre de Babel: esse povo é um, a língua deles é uma, e não haverá limite para nada que intentarem fazer. O cara que tinha habilidade com tijolo foi mexer com tijolo. O outro que tinha habilidade com a massa foi mexer com a massa. O outro com a palha, o outro com pedra, pedra. Cada um dentro da sua habilidade somaram forças para construir uma torre. E Deus disse: se o povo é um, a língua é uma, não vai ter limite. Aí entra a questão da trindade, ó, plural lá, ó. Desçamos e confundamos. Plural.
Então olha bem para você ver. Quando o povo se une, só Deus para intervir. Quando o povo se torna uma mesma visão, o mesmo parecer, o mesmo projeto, meu irmão, o único que pode barrar é Deus. Porque o próprio Deus falou, esse povo é um. A língua é uma. Não tem duplicidade de palavra ali não. O povo está unido. Vamos descer lá e vamos confundir, porque esse não é o projeto original. O projeto original é povoar a terra, é multiplicar e povoar a terra, e não centralizar como eles queriam. Então, meu irmão, nós precisamos começar a analisar. Nós, como igreja de Deus, somos unidos? Nós, como igreja de Deus, somos voluntários? Porque eu vejo pessoas voluntárias, sabe para quê? Para pegar microfone e ir para frente. Não, eu quero voluntário para qualquer coisa, meu irmão. É o que vier na reta. É o que aparecer. Mas tem gente que só quer se voluntariar. Povo de Deus, como é que tem sido? E a sua habilidade? Está usando para o reino? O que você sabe fazer? Você está apresentando para Deus o seu talento? Ou você está enterrando ele? Ou você está dizendo, porque aqui não, depois eu faço. Você está protelando, procrastinando. O que você está fazendo, meu irmão? O povo de Deus, também eu vejo aqui em quarto lugar, versículo 17. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, e todos homens de guerra. Sabe o que eu aprendo aqui? O povo de Deus é um povo valente. Valente. No céu não tem lugar para gente mole. Eu sempre tenho dito isso aqui. No céu não tem espaço para covarde. Se você se lembrar de Gideão e os 300, mas não era 300, você lembra? Era 32.000. Deus falou, tem muito aí. Ô Gideão, faz o seguinte, tem água ali, ó. Leva o povo para beber água. Quem trouxer a água na boca, fica. Quem lamber água igual cachorrinho, manda embora. Irmão, 22.000 foram dispensados. Deus olhou e falou, 10.000, ainda tem muita aí, hein? Ô Gideão, vamos fazer o seguinte. Fala aí, quem tiver com saudade da família, quem tiver preocupado com outras coisas, envolvido com negócio, pode dispensar. Sabe quantos que ficaram? 300. Irmão, de 32.000, 300 ficaram. Você sabe dos 300, quantos que tiveram que levantar a espada para batalhar? Nenhum. Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, o que Deus quer ver é a disposição. Olha, não interessa quantos que vão vir do lado de lá. Aqui tem gente valente, aqui tem gente de coragem, aqui tem gente que mata cachorro a grito e jacaré a beliscão. Já viu esse ditado? Aqui é mais ou menos assim, a gente mata cachorro a grito e jacaré a beliscão, meu irmão. No céu não tem lugar pra gente mole, não. E eu tô vendo aqui no versículo 17, o povo de Deus é um povo valente. O que nós temos percebido aí é um povo meio covarde, um povo meio medroso. Meu irmão, se começar a vir umas leis aí para barrar a igreja, é que eu quero ver se vai ter nego corajoso mesmo, se é crente mesmo, ou se é só nominal. Porque eu estou desconfiado que tem uma turma aí que é nominal. Não, não é porque tá, né, a lei, né? A lei está falando. Eu quero ver na hora que a lei falar assim. Não pode. Porque, irmão, por mais que a gente pregue bênção e tal, Jesus vai voltar. E por mais que eu creia que Jesus vai voltar e ele vai voltar, a coisa vai apertar. O justo vai viver pela fé. E eu quero ver se tu é valente, meu irmão, como o povo do passado foi, que não amaram a própria vida. Se viram de espetáculo em coliseus romanos. Foram esfolados, decapitados, apedrejados, mortos de acordo com tradição. Por quê? Porque não negociaram a fé, era um povo valente.
Era um povo valente. Meu irmão, eu me lembro, olha bem, a colônia Santa Isabel é uma colônia de hanseníase. Na década de 80, logo no iníciozinho da década de 80, não podia entrar. Era barrado. Tinha uma corrente lá e ficavam guardas ali que impediam a entrada. O meu pai começou a pregar ali. A primeira igreja batista que tem lá dentro foi construída pelo meu pai, pastor Jonas Jacob, Antônio Magaton, o irmão Juquinha. Olha bem, eu lembro disso. Sabe como é que eu entrava lá na colônia de hanseníase na década de 80? No teu Fusca, atrás ali do banco de trás do Fusca, eu entrava escondido ali. Porque havia alguns irmãos que estavam internados, que eles diziam, isso aí é depoimento deles, meu pai me falava muito isso, minha mãe, que quando eu orava por eles, as dores diminuíam, eles se sentiam melhores. O irmão Geraldo, naquela época, que era um interno também da colônia, ele me ajudou muitos anos, a nossa família, sabe, doando o quê? Leite. Ele, o irmão Faustino, irmão Irineu, pessoas extremamente sequeladas. Sabe onde é que eu fui ser pastor? Lá dentro dessa colônia. Tem um irmão meu que está pastoreando lá dentro, o pastor Josimar. E naquela época, isso está na história, tenho como provar. Eram barrados pelas irmãs e pelo padre, não podia não. Polícia em cima. Quantas vezes meu pai teve que pegar a caixinha de som e botar no carro e sair correndo, porque as irmãs e o padre vinham com a polícia naquela época, década de 80, lá na colônia Santa Isabel. Isso tem história para contar. E não é história com E não, é com H. Meu pai nunca foi covarde e não nos ensinou a ser. Um lugar que ninguém queria ir, lá estávamos nós para pregar. Um lugar onde as pessoas tinham medo, nós lá. Camila, pequenininha, e nós já estávamos dentro daqueles pavilhões pregando Jesus Cristo para os internos, para pessoas que foram deixadas lá à margem da sociedade, que foram internadas de forma compulsória. Vai pesquisar a história da hanseníase no Brasil, meu irmão. Pesquisa aí no YouTube, no Google, Colônia Santa Isabel em Betim, e vai ver a história da Colônia Santa Isabel. Tem um irmão da época da Igreja Batista, o irmão Gramon Gontijo, escreveu livros acerca disso, e ainda tem irmãos lá até hoje vivos, já de muita idade. Quando eu tenho oportunidade de ir lá, eu vou lá. Há uns 4, 5 anos atrás, fui levar a Camila lá de novo e mostramos para ela a realidade. Mostrei para irmãos que eu conheci quando eu era criança, que me seguraram no colo. No céu não tem lugar para gente mole, para gente que cheio de milindre. Ah, meu querido, estamos dentro, vamos pregar. Jesus está voltando e o seu povo precisa ser um povo valente. Valente. Aqui em casa, nós tivemos que ficar 2 vezes de quarentena, porque nós tivemos que atender pessoas e no ambiente onde nós estávamos haviam pessoas com Covid. Você sabia disso? Agora, deixei de ir lá para fazer? Não. Quando é uma coisa que realmente, não, aqui eu tenho que ir. Agora, morreu, eu vou pensar, poxa, vou lá agora. Agora não adianta. O velório nem pode ser um velório direito. O que nós podemos fazer é atender a família depois. Mas ficamos aqui de quarentena 2 vezes. Eu até e Camila. Só olhando para cima, falando, meu Deus, 14 dias. E Deus tem nos guardado. E se Ele não guardar, também não vamos parar de pregar. Também não vamos parar de fazer. É Sadraque, Mesaque e Abednego. Ô rei, se Deus quiser livrar, livra. E se Ele não livrar, vamos curvar também não. Não vamos curvar também não. No céu não tem lugar para gente mole não. Então eu vejo que no versículo 17 o povo de Deus é valente. Olha o versículo 18.
E o versículo 27, o que está escrito aqui, ó? Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Versículo 27. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Sabe o que eu aprendo aqui? Em quinto lugar, em primeiro lugar, o povo de Deus tem que ser unido, tem que ser voluntário. Em segundo, habilidoso. Em quarto lugar, valente. Mas em quinto lugar, o povo de Deus tem que ser um povo que busca a sua direção em Deus. Subiram e consultaram ao Senhor. A minha pergunta para você é: você pergunta para Deus para tomar decisão? Você ora a Deus para decidir? Ou você é daquelas pessoas que pensam: se é bom para mim, é da vontade de Deus? Nem sempre o que é bom para mim é da vontade de Deus, não, querido. Porque pode ser bom ali, naquele momento. E depois? E depois? Como é que vai ser depois? Nós temos nos lascado às vezes, temos quebrado a cara. Você sabe por quê? Porque a gente não consulta a Deus, nós não consultamos a sua palavra, nós não meditamos na palavra de Deus para dizer: Deus, é o que o Senhor quer para mim? É o que o Senhor quer para mim, Senhor? É isso aqui? Senhor, me dá sabedoria. Deus, me dá discernimento. Irmão, você está tomando decisões pautadas, você sabe no quê? Na emoção, no momento. No momento, eu prego direto isso e repito: feliz demais, não tome decisão. Triste demais, também não tome decisão. Decisões não podem estar comprometidas pelo nosso sentimento. As decisões são tomadas no campo do racional. É ali, ó, é pé firme no chão e olhos voltados para Deus. Amém? Há decisões que é por fé, ok? Não estou falando disso. Mas eu estou falando que dívida que você entrou. Eu estou falando que coisas que você comprou, que você adquiriu, que você vendeu, não era para ter feito. Agora você está aí, todo lascado, pensando como que vai resolver. Por quê? Porque não consultou Deus para comprar, para vender, para sair, para ficar. Agora está reclamando do quê, meu filho? Não dá. Aqui eu aprendo, em quinto lugar, que o povo de Deus busca direção em Deus. Ele busca a sua direção em Deus. Busca, irmão, a Deus. Consulta Ele antes de você penhorar a sua palavra. Consulta a Deus antes de você comprar, antes de você vender. Você acha que Deus não te ama? Você acha que Deus não se preocupa com você? Então, pelo amor de Deus, vamos fazer isso aqui. Amém? Vamos fazer o que o povo de Deus está fazendo aqui, ó. Vamos, e não consultaram sozinho, não. O texto é claro. Levantaram-se os israelitas, plural, povo unido, até para buscar Deus, até para saber se é para ficar, se é para ir, foi junto. A igreja de Jesus nesses dias precisa se unir para orar junto. Unidade de propósito na oração, orar no mesmo sentido, na mesma direção. Cada um está orando, pedindo um negócio. É igual ao que quando estava orando para expulsar o demônio de um cara, um está dizendo: está amarrado, o outro está, sai, o outro está amarrado, sai, o demônio, vocês decidem. O cara está me amarrando, o outro está mandando eu sair, o que é para eu fazer, afinal de contas? É para ficar ou é para ir? Porque nem para orar, numa oração de libertação, o povo de Deus está unido. Um está amarrando e o outro está soltando. Já fica lá, vocês decidem aí, a hora que vocês decidem, eu vejo o que eu arrumo aqui, porque ele está mandando eu ir, o outro está mandando eu ficar. Meu irmão, em nome de Jesus, o povo de Deus tem que ser um povo unido. O povo de Deus tem que ser voluntário, tem que ser habilidoso, tem que ser valente, tem que buscar direção em Deus. Amém? O que mais? Versículo 19, olha o que está escrito. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Levantaram-se de manhã,
cedinho. O povo é um povo disciplinado. O povo de Deus é um povo disciplinado. Levantar de manhã, que hora que é? Tal hora, é ali. Disciplina. Todo mundo prontinho, pelotão em forma. E aí, meu irmão, você tem sido disciplinado? Você tem disciplina, você tem horário, você tem tudo certinho? Você executa como tem que ser? Ou você faz de qualquer jeito? O povo aqui era disciplinado. Mas para haver disciplina, tem que ter o que está no versículo 22, que é, porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinha feito. Para esse povo fazer sucessivamente, para que essa disciplina funcione, o povo de Deus sabe que tem que ser o que também? Esforçado. Você tem que se esforçar. Porque se você não se esforça, você não se disciplina. A disciplina vem pelo esforço. É ali, é todo dia. É um leão por dia. É um passo de cada vez. É sempre rompendo em fé. Um passo por vez. Você me entende? Então, meu irmão, o povo de Deus tem que ser esforçado. Esforçado. Tem que ser disciplinado. Quer mais uma? Vamos lá. Em 8º lugar, como é que tem que ser o povo de Deus? Versículo 23 e o 26. Diz assim: antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Versículo 26. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Opa! E o povo chorou perante o Senhor em Betel. A palavra Betel é Bait. Bait é casa. El, Deus. E o povo subiu para onde? Para a casa de Deus. E na casa de Deus, não é na minha casa. Minha casa é minha casa. Aqui o povo tinha um lugar para fazer isso. Nada substitui a igreja. Tudo bem, eu entendo, igreja somos nós. Mas o templo é importante. O congregar é importante, o estar junto é importante. Isso está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não abandone as vossas o quê? Casa? Não. Congregações, como é costume de muitos. Não faça isso, porque é lá onde nós oramos uns pelos outros, estamos juntos, usufruindo da coinonia, da unidade, da unicidade, da intercessão um pelo outro e um pelo outro. Percebe isso? Então o que nós percebemos aqui é que o povo subiu para Betel e chorou perante o Senhor. Então eu aprendo que o povo de Deus é um povo que tem o coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Então eu aprendo aqui, meu irmão, em nome de Jesus, que o povo de Deus tem que ter um coração de cera. Um coração que se derrete perante o Senhor, na presença do Senhor. Um coração de manteiga diante do fogo. Assim que tem que ser o povo de Deus. O povo de Deus tem que ser um povo quebrantado. Quer mais? 9º lugar. Como é que tem que ser o povo de Deus? Versículo 26. Então todos os filhos de Israel subiram e vieram a Betel e choraram. Estiveram ali à tarde e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Sabe como é que tem que ser o povo de Deus? Voluntário. Liberal. Liberal. Ofereceram ofertas para Deus. Você é liberal com as coisas de Deus, meu irmão?
Você honra a Deus com a sua finança? Porque o povo de Deus é liberal. Você sabe quem é que tem problema para dizimar e para ofertar? É quem não faz. Porque quem faz não tem problema. Quem é dizimista e ofertante não entra nisso, não discute isso. É quem não é que condena. Sabe o que me chama a atenção? Uma mensagem do Neil Barreto. Que ele diz, é muito estranho, as pessoas falam contra, não sou contra dízimo, sou contra a oferta, mas usufrui de todos os benefícios que o dízimo e a oferta proporcionam. O banco, o ar-condicionado, e ar-condicionado seria bom. Não tem, fazer o quê aqui? Né? Tô até com o mapa do Brasil aqui pelo jeito, olha. Pode ser até profético esse negócio, suor. Mapa do Brasil no meu peito. As pessoas estão usufruindo dos benefícios que o dízimo e a oferta proporcionam. E estão dizendo, eu sou contra. Então não usufrua. Porque aí é desonestidade. Foi o que o Neil Barreto falou numa das mensagens dele que eu vi. Falei, faz sentido. Todo sentido. Você pode ver que a leitura que nós fizemos aqui de Crônicas, de 1 Crônicas 29, versículo 3, 6, 9 e 17, o povo contribuiu voluntariamente. O coração do povo moveu para aquilo. Voluntariamente. Davi se alegrou porque viu o povo contribuir voluntariamente. Se você não faz voluntariamente, Deus não aceita. Não vale. Então eu aprendo aqui, olha, em nono lugar, o povo de Deus é voluntário. O povo de Deus é liberal. Ele entrega liberalmente. Não tem esse negócio de escorpião no bolso, não. É liberal. Porque ele entende o propósito, ele entende o porquê. Agora preste atenção, em 10º lugar eu vou encerrar. Em primeiro, o povo de Deus é voluntário. Segundo, unido. Habilidoso em terceiro. Valente em quarto. Busca a direção de Deus em quinto. Disciplinado sexto. Sétimo é esforçado. Oitavo é quebrantado. Nono é liberal. E em 10º lugar eu encerro, versículo 33 diz assim: todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba, ou Geba, né? Porque aqui a letra G, mas ela tem o sinal, o som dela lá no hebraico é Geba. Então, olha bem. Um povo estratégico. Olha bem. Se armaram, se ordenaram, se organizaram para sair para a peleja. Se organizaram. É o que está aqui. Versículo 33. O povo de Deus é um povo estratégico. Meu irmão, sabe qual que é a melhor estratégia que nós temos? É aquela que Deus nos dá. Porque se eu tiver uma estratégia hoje, amanhã vai vir alguém com uma estratégia melhor do que a minha. Mas se é Deus que te dá a estratégia, acabou. Se é Deus que te dá a visão, acabou. Você já venceu. Se aposse pela fé. Então aprenda que o povo de Deus é estratégico. A gente se organiza. A gente não sai dando tiro para tudo que é lado, não. Nós sabemos onde vamos, nós somos unidos, a gente senta, a gente conversa, a gente troca ideia. Cada um que é especialista em uma área se voluntaria ali, ó, se disponibiliza, põe as habilidades a serviço do reino, porque é valente, não corre não. Porque nós estamos ali juntos para buscar uma direção em Deus. Amém? É assim que funciona. E que Deus te abençoe. E que você, se não é, que venha fazer parte desse povo de Deus. E você que faz parte desse povo, mude algumas atitudes suas. Amém? Mude, porque a nossa vitória, ela vem do Senhor. Amém?
Deus abençoe você e a sua família.